Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão do Hotel O Grande Cristal, localizado na Quinta Avenida, parecia um santuário dedicado ao luxo. Mármore italiano brilhando como gelo polido, colunas imponentes guardando-o como guardiões silenciosos. Lustres de cristal lançando uma chuva de luz dourada sobre os espessos tapetes vermelhos. Cada detalhe exalava riqueza e poder. Os hóspedes caminhavam por ali como se estivessem em um templo, com o olhar erguido, o andar lento, saboreando o privilégio de pertencer, mesmo que por apenas uma noite, a este mundo fechado. Naquela manhã, exatamente às 10h15, as portas de vidro se abriram com um sussurro discreto. Isabella Montgomery fez sua entrada. Ela nunca passava despercebida. Seus saltos agulha pretos estalavam no mármore como um metrônomo real. Seus óculos enormes obscureciam metade do seu rosto e um casaco de pele branco esvoaçava ao redor dela a cada passo. Você poderia pensar que ela era uma estrela de cinema, mas Isabella não era atriz. Era uma herdeira. Filha única de um magnata do mercado imobiliário, ela crescerá em círculos onde dinheiro e arrogância eram línguas maternas. Seu olhar não se demorou na recepção. Ela não cumprimentou os funcionários que considerava extras. Pelo contrário, ela examinou o local em busca do que ela chamou de imperfeição: um rastro de poeira, um canto de um tapete desalinhado, um buquê com uma flor murcha. Esta manhã, ela encontrou sua mancha humana perto da grande escadaria central, ajoelhado aos pés de um corrimão dourado que ele estava polindo cuidadosamente. Estava Ethan Price. O homem usava o uniforme impecável de concierge, um paletó bordô, luvas brancas e um broche de ouro em forma de chave na lapela. Seus movimentos eram medidos, quase coreográficos, como se ele estivesse transformando uma tarefa mundana em um ritual preciso. Seu rosto, marcado pelos anos, mas firme, exalava calma. Isabella diminuiu o passo. Uma ruga se formou em seus lábios vermelhos e brilhantes. Obviamente, ela sussurrou baixinho, mas alto o suficiente para 2 criados ouvirem. Sempre um detalhe que estraga a foto. Ethan não levantou os olhos. Trabalhava como se ela não existisse, mas quem o conhecia sabia que ele não perdia nada. Veterano militar condecorado, estava acostumado a olhares condescendentes. Naquele hotel, conquistar o respeito da equipe com sua cortesia, pontualidade e compostura inabalável que irritavam até os hóspedes mais arrogantes. Isabella, por outro lado, não gostava desse tipo de calma. Preferia que seus comentários ferissem, magoassem e provocassem uma reação. Ela decidiu que hoje esse zelador seria sua distração matinal. Isabella Montgomery parou abruptamente diante de Ethan Price. Ela o encarou como se encarasse um objeto que não deveria estar ali. Seu aroma forte e inebriante pairava sobre ele, um prenúncio silencioso do que estava por vir. Você aí, concierge, ela disparou, cortando o murmúrio abafado do saguão. Foi você quem limpou a entrada esta manhã? Ethan olhou para cima lentamente, como um homem que avalia a situação. Sim, senhora. Como todas as manhãs, respondeu ele com uma voz grave e perfeitamente educada. Bem, ainda há vestígios de poeira na borda do espelho de corpo inteiro, disse ela, com a voz amplificada o suficiente para que os recepcionistas e manobristas ouvissem. Você acha isso aceitável para um hotel como este? Uma breve tensão pairou no ar. As 2 recepcionistas trocaram um olhar preocupado. Isabella, por sua vez, já saboreava o momento. O homem ia se desculpar profusamente, talvez até gaguejar. Ela adorou isso. Mas Ethan não desistiu. Sinto muito que a senhora não tenha gostado. Vou verificar imediatamente, disse ele com a mesma voz calma. A neutralidade dele a irritou. Ela deu mais um passo, diminuindo a distância, forçando seu cheiro a se misturar ao leve aroma de cera que emanava do trapo que ele segurava. Sabe, em estabelecimentos de luxo, um concierge que faz um trabalho ruim é substituído. Mas suponho que aqui mostramos caridade. A palavra caridade foi pronunciada com um toque de desprezo que ricocheteou nas paredes de mármore. Um criado, envergonhado, virou-se. Ethan a olhou diretamente nos olhos. Nem uma carranca, nem um suspiro. Apenas aquela calma profunda, quase perturbadora, que dava a impressão de que ele enxergava além das palavras dela. Obrigado pelo seu comentário, senhora. Vou cuidar para melhorar isso, repetiu ele simplesmente. Esse tom neutro, essa recusa em reagir, era para Isabella como uma luva de veludo escondendo um tapa invisível. Ela queria vê-lo vacilar, justificar-se, mas ele permaneceu imóvel, firmemente ancorado, como uma montanha que nenhuma rajada de vento conseguia abalar. E em sua mente ela fez uma promessa silenciosa a si mesma de levar o jogo mais longe. O ar no saguão estava mais pesado.
Os saltos de Isabela estalavam no mármore enquanto ela dava alguns passos para inspecionar a entrada mal cuidada, que acabará de mencionar. Os funcionários tentavam se concentrar em suas tarefas, mas seus olhares continuavam se voltando para Ethan e o cliente rico. Isabela, certa de sua superioridade, voltou-se para ele novamente. Imagino que você esteja acostumado com as pessoas fazendo vista grossa para seus pequenos erros, não é? Antes que Ethan pudesse responder, ouviu-se um farfalhar. As portas de correr do saguão se abriram, deixando entrar uma pequena procissão. À frente da procissão, um homem alto e elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Ricardo Blake, CEO do grupo hoteleiro proprietário do Crystal Grand, atrás dele, 2 homens de terno escuro e 3 fotógrafos carregando câmeras de última geração. Os flashes dispararam imediatamente. Richard, sorrindo, atravessou o corredor e parou de repente ao ver Isabela encarando Ethan. Sua expressão mudou sutilmente. O sorriso educado se transformou em um sorriso forçado. Senhora Montgomery, disse ele em voz clara, atraindo a atenção dos presentes. Vejo que a senhora já se encontrou Sr. Price. Isabela levantou uma sobrancelha, surpresa. Senhor, quem? Richard se aproximou, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Sr. Ethan Price, meu parceiro. Coproprietário do Crystal Grand. As palavras pairaram no ar como uma detonação silenciosa. Um arrepio percorreu os recepcionistas. Os manobristas trocaram olhares atonitos. Isabela piscou várias vezes como se não tivesse ouvido direito. Seu parceiro? Mas, ele está de uniforme de zelador. Ethan, mantendo a calma, endireitou-se. Sim, senhora. Gosto de trabalhar diretamente com clientes e funcionários. Meu uniforme não define meu valor, mas suas palavras sim. Um murmúrio percorreu o salão. Fotógrafos, pressentindo o escândalo, dispararam freneticamente suas câmeras. Os flashes iluminaram o rosto pálido de Isabela, enquanto ela buscava uma resposta, mas nada veio. Richard, impassível, conclui. Senhora, permita-me um conselho. Neste hotel não se julga um livro pela capa. E acima de tudo, não se ataca a pessoa errada. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer tremor secundário. Isabela sentiu o chão ceder sob seus calcanhares. Os flashes continuaram a disparar, congelados naquele momento surreal. Isabela, que até então fora o centro das atenções por opção, agora se encontrava sob os holofotes. Mas pelos motivos errados. Ethan permaneceu imóvel, com o pano ainda na mão, como se tivesse acabado de deixar seu posto. Mas em seus olhos havia uma firmeza silenciosa que valia qualquer ameaça. Ele deu 2 passos em direção a Isabela. Sua voz era baixa, mas carregada de uma confiança que silenciava até mesmo sussurros. Sabe, senhora, servi 20 anos no exército. Aprendi que o uniforme que você veste não faz o homem, é a atitude que o define. Os olhos de Isabela piscaram nervosamente. Ela tentou dar um sorriso forçado, na esperança de aliviar o clima. Foi só um comentário, nada pessoal. Ethan não se encolheu. Quando você humilha alguém em público nunca é nada pessoal. Esta manhã, você não estava tentando melhorar o serviço. Você estava tentando reduzir um homem à sua posição, à sua cor de pele, e aos seus preconceitos. Um silêncio glacial seguiu suas palavras. Até os passos dos clientes pararam. Richard Blake, de braços cruzados, deixou sua parceira liderar a dança. Ethan continuou, ainda sem levantar a voz. Não tenho intenção de humilhá-la em troca, senhora. Mas quero que entenda o seguinte, neste hotel, tratamos todas as pessoas com dignidade. Seja um CEO, um hóspede, um concierge, ou um soldado que retornou para servir em outra função. Então, como se quisesse encerrar a discussão, ele dobrou seu pano, colocou-o no bolso e se dirigiu a um criado a poucos metros de distância. James, você pode cuidar do espelho para a senhora Montgomery? Ela parece particularmente apegada a ele. O jovem funcionário assentiu, incapaz de esconder um sorriso discreto. Isabela, paralisada, sentiu o rosto queimar. Ela entendeu que naquele salão, diante de funcionários, clientes, jornalistas, ela acabará de perder muito mais do que uma troca verbal. Ela perderá a face. Ethan, enquanto isso, calmamente se virou para se juntar a Richard e ao grupo de investidores, sendo recebido com acenos respeitosos por toda a equipe. Para Isabela, a cena durou apenas alguns minutos. Mas a sombra dessa humilhação a perseguiria por muito mais tempo. Na manhã seguinte, a cidade acordou com um novo assunto quente. Um pequeno vídeo gravado por um hóspede do hotel já circulava nas redes sociais. Mostrava Isabela Montgomery, com um casaco de pele, encarando um concierge negro, antes que o CEO do hotel interviesse para revelar que, na verdade, ele estava coproprietário do estabelecimento.
O título que acompanha o vídeo varia dependendo da publicação. Ela insulta um funcionário, sem saber que ele é o chefe. A arrogância de Isabella Montgomery exposta ao vivo. Humilhado pela pessoa errada. Em menos de 24 horas, a sequência alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Os comentários foram acalorados. É merecido. Respeito ao Sr. Price por sua calma. O dinheiro não compra decência. Em seu luxuoso apartamento no Upper East Side, Isabella olhava fixamente para a tela do celular, com as mãos tremendo. Cada notificação era um tapa na cara. Amigos socialites lhe enviavam mensagens educadas, porém frias. É uma pena que isso tenha acontecido diante das câmeras. Ou, teremos que ser discretos por um tempo. Enquanto isso, em Crystal Grand, a atmosfera era completamente diferente. Os funcionários estavam orgulhosos. Ethan receberá dezenas de mensagens de apoio de clientes regulares, ex-companheiros do exército e até de figuras públicas. Richard Blake emitira uma declaração elogiando a integridade e dignidade de seu parceiro. A grande mídia também noticiou a história. Um repórter da NBC pediu uma entrevista a Ethan para falar sobre sua trajetória profissional incomum e seu respeito no ambiente de trabalho. Ethan, fiel à sua tradição, concordou, mas com a condição de que toda a equipe do hotel fosse entrevistada. Para Isabella estava claro, isso não era mais apenas um incidente. Era uma mancha indelével sobre sua reputação social. E quanto mais ela tentava ignorar o escândalo, maior ele se tornava. 3 dias após o incidente, Isabella Montgomery entrou pelas portas do Crystal Grand. Ela havia trocado o casaco de pele por um terno simples cor creme. Nada de óculos escuros volumosos, nem perfume forte. Seu andar era mais comedido, mas o queixo permanecia ligeiramente erguido, um sinal de que seu orgulho não havia cedido completamente. O saguão estava movimentado, recepcionistas sorridentes, manobristas carregando bagagens, alguns clientes sentados no saguão. Assim que ela entrou, vários olhares se voltaram para ela. Alguns sussurravam. Outros discretamente sacavam seus celulares. Ethan Price estava lá, como sempre, em seu uniforme impecável, ajustando um arranjo de flores na escada. Ele olhou para cima, viu-a e inclinou a cabeça levemente, como alguém cumprimenta um conhecido distante. Sr. Price, começou Isabella, aproximando-se. Posso falar com o senhor em particular? Ethan colocou lentamente a tesoura floral no balcão e cruzou as mãos na frente do corpo. Pode falar, senhora. Estou acostumado a ser transparente. Ela franziu os lábios brevemente, ciente de que alguns funcionários e clientes estavam ouvindo. Eu queria esclarecer o que aconteceu outro dia. Minhas palavras foram mal interpretadas. Ethan olhou para ela impassivelmente. Não, senhora. Suas palavras foram gravadas, não interpretadas. Uma risada leve e abafada veio da recepção. Isabella continuou mais secamente. Olha, esse vídeo me magoou. Você poderia, sei lá, postar uma mensagem explicando que não entendeu errado. Isso seria mentira, respondeu ele calmamente. E eu não minto, principalmente para proteger alguém de suas próprias ações. Um silêncio pesado se instalou. Isabella respirou fundo, procurando por uma falha. O senhor não entende, Sr. Price. Em alguns círculos, minha reputação é essencial. Ethan interrompeu, sua voz permanecendo baixa, mas afiada. Em todos os círculos, senhora, dignidade também. Ela ficou ali sem conseguir responder. Então, sentindo os olhares ao seu redor, deu um passo para trás, seus saltos estalando no mármore como um eco amargo. Ethan voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas para Isabella, cada movimento que ela fazia com aquela calma implacável era um lembrete cruel de que ela não estava mais no controle da situação. 2 semanas se passaram desde o incidente no corredor e sua tentativa desajeitada de fazer as pazes. Para Isabella Montgomery, cada saída em público se tornará um campo minado. Nos jantares, os olhares se tornavam insistentes, os sorrisos falsos, e as conversas pareciam parar quando ela se aproximava. Seus convites para certos eventos foram misteriosamente esquecidos, e várias parcerias comerciais de sua fundação de caridade foram suspensas, sem explicação oficial. Certa noite, enquanto navegava nas redes sociais, ela descobriu com horror que uma revista de celebridades havia publicado um artigo intitulado Da Alta Sociedade ao Isolamento, a queda de Isabella Montgomery. Legenda: quando a arrogância se volta contra si mesma. Enquanto isso, em Crystal Grand, os negócios estavam prosperando. O incidente paradoxalmente reforçou a imagem do hotel, agora apresentado como um estabelecimento onde o respeito prevalece sobre o status social. As reservas até aumentaram. Ethan Price, fiel à sua rotina, continuou seu trabalho diário.
Mas naquela manhã, pediu a Richard Blake que convocasse a imprensa para o amplo lounge privativo do hotel. Os jornalistas intrigados esperavam um anúncio comercial, mas Ethan tinha outro plano. Quando todos estavam sentados, ele falou o microfone na mão. Vocês todos viram as imagens que circularam. Vocês ouviram os comentários. Mas há uma coisa que eu quero dizer hoje: dignidade não é esmagar aqueles que nos desrespeitaram. É mostrar a eles que podem fazer melhor. Os sussurros cessaram. Ethan continuou. Por isso decidi convidar publicamente a Sra. Montgomery a colaborar conosco em um projeto de caridade, em benefício de veteranos em processo de requalificação profissional. Os jornalistas congelaram, surpresos. Sim, continuou ele. Ela me julgou pelo meu uniforme. Talvez, trabalhando juntos, ela aprenda a enxergar além disso. Num canto da sala, Isabela, que fora informada da conferência, mas não esperava tal oferta, ficou sem palavras. Sabia que se recusasse pareceria mesquinha, mas se aceitasse teria que trabalhar lado a lado com o homem que havia destruído sua imagem. E no olhar calmo de Ethan, ela entendeu. Aquela não era uma mão estendida, aquela era uma lição que duraria. A parceria foi anunciada publicamente uma semana depois. A foto oficial mostrava Ethan Price, ereto e sereno em seu uniforme de zelador, apertando a mão de Isabella Montgomery, vestida com um terno simples, com um olhar ligeiramente tenso. Atrás deles, o banner do projeto. Novas oportunidades. Apoiar veteranos na sua reconversão profissional. No início, as reuniões eram frias. Isabela mantinha distância, falava pouco e preferia delegar tarefas à sua assistente. Mas logo percebeu que o projeto exigia mais do que aparições simbólicas. Ethan insistia que ela participasse das visitas de ex-soldados, ouvisse suas histórias e entendesse suas lutas. Na primeira vez que se viu em um centro de reabilitação, cercada por veteranos contando suas lutas para encontrar trabalho e recuperar sua dignidade, Isabela permaneceu em silêncio. Ela percebeu que naquele dia no saguão do hotel, não havia insultado apenas um concierge. Ela havia insultado o mundo inteiro que ela não sabia que existia. Ethan, por outro lado, não tentou menosprezá-la. Deixou que ela observasse, aprendesse, assimilasse. Pouco a pouco, seu tom mudou, seus olhares condescendentes se tornaram mais raros. Certa noite, quando estavam saindo de uma reunião com os patrocinadores do programa, Isabela se virou para ele. Você poderia ter me destruído completamente, disse ela. Em vez disso, você me deu uma chance. Por quê? Ethan olhou para ela, seu rosto impassível, mas seus olhos cheios de uma gravidade silenciosa. Porque na minha vida vi dois tipos de pessoas, aquelas que se decepcionam, e aquelas que se elevam para ver onde erraram. Você precisava ver. Ela olhou para baixo. E, você acha que eu entendi? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Acho que você está começando. Algumas semanas depois, na cerimônia de entrega das primeiras bolsas financiadas pelo projeto, Isabela fez um discurso inesperado. Cometi o erro de julgar um homem pela aparência. Aquele homem me ensinou a maior lição da minha vida. E por isso sou grato. A sala se levantou para aplaudir. Ethan permaneceu de pé, observando em silêncio. Para Isabela, essa lição nunca desapareceria. Para Ethan foi uma vitória silenciosa, mostrar que a verdadeira força não está em revidar, mas em transformar a arrogância em compreensão. Poucos meses depois, o Crystal Graham brilhou mais do que nunca, não apenas com seu luxo, mas com sua alma renovada. No saguão, Ethan Price continuava a cumprimentar os clientes com o mesmo sorriso calmo que se tornará símbolo de dignidade e respeito. Ao seu lado, Isabella Montgomery não era mais a mulher arrogante de outrora, mas uma aliada comprometida, movida por uma humildade recém-descoberta. Ambos sabiam que o caminho para a compreensão era longo e repleto de desafios. Mas juntos provaram que era possível quebrar barreiras, apagar preconceitos e construir algo verdadeiro, a partir de um encontro inesperado, uma lição dolorosa, e um respeito recém-descoberto. Porque às vezes você só precisa parar e ouvir, e deixe o coração falar.